E se eu te contar que você pode saber com muita antecedência quando vai ser a próxima fase boa da sua vida e também quando vai ser a sua próxima fase ruim? E se eu te contar que isso nem é tão difícil de calcular? Quer que eu te conte? Vem comigo logo após a vinheta. Olá, eu sou Edson e você está no canal Astrologia Levada a Sério. Esse vídeo começa uma nova série, na verdade, aqui no canal. Eu vou falar sobre o que eu chamo aqui de curvas do destino, mas você pode encontrar outros astrólogos chamando com outro nome, como curvas de Saturno, ou curvas de Harmac, ou método de Harmac. É um método descoberto pelo astrólogo Eduardo Harmac Jr. neste livro aqui, ó, Manual Completo de Astrologia Prática. Um livro um tanto quanto raro, difícil de ser encontrado. Eu paguei um certo valor ali em um sebo onde eu encontrei, porque é um livro bem difícil, né, de você encontrar. Não é um livro mais que está sendo publicado, um livro raro. E é um conhecimento incrível, é um conhecimento assim, é um método maravilhoso que esse astrólogo explica. Ele não é um astrólogo muito conhecido, né? Mas esse método é fantástico, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar como ele funciona e vou provar que ele funciona, né? Como é muita coisa, eu decidi fazer uma série aqui no canal sobre o assunto, para vocês irem entendendo aos poucos, tá? Porque apesar de ser um livro curto, um livro pequeno, ele tem muita informação. Tá? Praticamente um livro que daria um curso todo. Ele dá um curso todo, na verdade, né? Porque o método funciona muito bem, porque eu mesmo já fiz vários testes, né? Várias leituras e eu vi na prática que ele funciona. Então, logicamente, né, para você não perder nenhum vídeo sobre o assunto, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho se você ainda não ativou, assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal, né? E já aproveite para deixar seu like também, compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal aqui. Bom, pessoal, para começar, o autor ele não usa termos técnicos aqui da astrologia, como quadratura, semiquadratura, oposição ou conjunção. Não, ele não usa isso. Mas eu aqui vou usar talvez algum desses termos para vocês entenderem um pouco melhor. Porque no livro ele simplesmente fala quais são os graus. Não está errado, muito pelo contrário. Mas eu quero complementar um pouco mais para vocês entenderem, tá? Ocorre que, ao usar simplesmente os graus do zodíaco, ao invés dos signos, esse método se aplica simplesmente a qualquer tipo de astrologia, seja a astrologia tradicional, a védica, a moderna ou qualquer outra que você queira utilizar. Simplesmente porque ele usa os 360 graus do zodíaco, independente do signo ou da casa. Então, simplesmente não importa qual astrologia você vem utilizar, porque independente do método que você vem utilizar, o número do grau do zodíaco é o mesmo. E outra coisa boa desse método é que você não precisa necessariamente saber a hora que você nasceu. Basta saber o dia, o mês e o ano, e qual o seu sexo de nascimento, né? Então, a passagem do tempo forma ondas senoidais, como você está vendo aí na sua tela. A primeira onda representa o ciclo de um homem e a segunda de uma mulher. Você está vendo um à direita e outro à esquerda, né? Percebam que a mulher começa o seu ciclo indo para o auge. Na verdade, esse já é o ciclo 3, né? E atinge o auge, volta para o meio do ciclo, vai para o fundo do poço, volta a crescer e assim sucessivamente. Já um homem começa o seu ciclo indo para o fundo do poço, depois volta a crescer, sobe ao topo e volta a cair novamente. E assim vai nessas ondas senoidais, né? Esse ciclo tem início, né? Ele não tem início necessariamente no começo da vida, tá? Mas no caso do homem, quando Saturno, em trânsito, faz conjunção ou oposição em relação ao Sol de nascimento. Ou seja,
quando ele faz um ângulo de 0 graus ou 180 graus. Ramak chama esse trânsito de ponto A, tá? No caso de uma mulher, essa conjunção ou oposição indica um início de ciclo também, mas em direção ao auge. No caso do homem, em direção ao fundo do vale, né, ao fundo do poço. Aí, as quadraturas, as semiquadraturas e as sesquiquadraturas vão formando o resto dos ciclos, né, os demais pontos do que o Ramak chama de ponto B, C, D, E, F ou G. O ciclo inteiro ele dura aproximadamente 28 a 30 anos, onde você alcança o topo e o fundo 2 vezes cada um. Então, cada movimento de subida e de descida, ele leva em torno de 7 a 8 anos, mais ou menos. Então, pode parecer um pouco confuso, né? Mas vamos praticar um pouco, né? A primeira coisa que você precisa fazer é dar pausa nesse vídeo e no primeiro link da descrição vai abrir uma página do blog Astrologia Levada a Sério e lá você vai procurar o dia do seu nascimento. Não precisa nem saber o ano nesse primeiro momento, basta saber o dia e o mês. Você vai olhar o dia, você vai anotar em um papel em qual grau estava o Sol no dia do seu nascimento. Esse grau, daqui para frente, nós vamos chamar de grau A do seu Sol, tá certo? Feito isso, no final da página tem um outro link. Você vai apertar no link se estiver no celular, ou você vai clicar se você estiver no computador, e aí vai abrir outra página. E vai abrir nessa outra página uma lista enorme, tá? Não precisa se preocupar, não precisa se assustar. Você só vai procurar onde está a letra A do seu Sol e em seguida, ao lado, vão estar todos os graus que precisamos, né? Automaticamente, calculado para você, tá? Então ali, se você encontra o A, já vai ter o B, o C, o D, o X1, o X2, até o G. Vamos fazer um exemplo junto? Então, pessoal, ao clicar naquele link que está no vídeo do YouTube, vocês vão vir para essa janela aqui. E aqui vocês vão ver o dia e o mês do nascimento de vocês. Independentemente de qualquer ano, esse grau aqui vai ser o mesmo. Talvez um grau a mais ou a menos, mas isso influencia muito pouco no cálculo, tá? Vamos dar um exemplo aqui que você tenha nascido em 10 de maio. Então aqui está o dia 10 e aí aqui na coluna você conta, ó, por exemplo, aqui está o mês de maio. Então você tem o Sol no grau 49, né? 25 de novembro, um outro exemplo. 25, tá aqui o dia. E aí vem um mês aqui, ó, novembro, 243 graus. Novembro tá aqui, ó. Mais um pequeno exemplo. 1º de janeiro, fácil, né? 281. Aí 4 de maio, 43 graus. Dia 4 tá aqui, mês de maio tá aqui. 25 de agosto, você pega aqui a coluna do mês, vem descendo até achar o dia. Dia 25, tá aqui, ó, 152 graus. Volta para cima para confirmar. 152 graus. Você pega esse grau e você anota. Percebam que nem todos os meses têm 31 dias, então está em branco. Assim como fevereiro, né, que não tem o dia 30, ele também está em branco. Todos os demais têm. Pegando mais um exemplo aqui. 30 de dezembro, 279 graus. Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo qualquer. Vamos pegar aqui os 107 graus de 9 de julho. 107. Vamos anotar isso, vamos supor que você tenha nascido em 9 de julho. 107 graus. Aqui é uma pessoa aleatória, você vai anotar o seu, tá? E aí depois que você encontra o grau aqui, você pode fazer isso se você tem o seu mapa astral elaborado, lá no astro.com ou qualquer outro site, lá tem o grau do Sol, né? Mais apurado. Provavelmente talvez pode dar 1 de diferença, tá? No máximo 1, tá? Vai dar, pode acontecer, mas vai dar sempre, provavelmente vai dar certo, tá? Exatamente igual
ou no máximo com 1 de diferença. Não tem problema se você não sabe exatamente, tá? 1 de diferença não faz muita diferença no final. E aí você desce até o final da página e clica aqui em graus astrológicos calculados. Tá? Isso aqui você só vai conseguir aqui, tá? Não vai conseguir lá no astro.com, certo? Não para esse método, né, no caso. Então, supondo que nós temos lá, então, os 107 graus, né, que nem eu tinha falado. Então, você vem aqui no pesquisar, nessa página que abre, e digita o 107. Perceba que aqui, ó, eu tenho o grau A de 107 aqui, e aí eu tenho a posição A, B, C, X, D, E, F, X2, G e H. Você pega um papel e anota todos esses graus. Esses são os do seu grau A até o grau H, que eu comentei no vídeo agora há pouco, né? Então, independentemente do seu, supondo que você tenha, por exemplo, em 356 graus, vem aqui e digita, está na última linha, 356. Anota, né? A, B, C, D, até o H. Anota todos esses graus aqui que você vai usar para calcular as curvas do destino, tá ok? Vamos continuar o vídeo. Muito bem. Agora que você viu essa explicação, eu vou falar um pouco mais do método, tá? O autor chama de signos astrológicos cada um desses pontos, mas aqui eu vou chamar de ciclos astrológicos, tá? Porque eu acho que fica mais adequado para o entendimento, fica muito mais simples de compreender, né? Os seus ciclos, então, eles são formados pelas passagens ou pela passagem dos planetas através dos seus graus astrológicos permanentes que você aprendeu a calcular. Então, nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos falar apenas sobre Saturno pelos graus do Sol, né, passando pelos graus do Sol do seu nascimento, porque ele é simplesmente o que dita o ritmo da sua vida. Se ela está positiva, se ela está negativa, indo para o auge ou para o fundo do poço, né? É isso que determina se a sua fase está negativa ou positiva, que forma as ondas senoidais. Aí depois, nos próximos vídeos, eu vou abordar os outros planetas e como eles interagem nesses ciclos, né? Você vai entender um pouco melhor a cada vídeo como isso funciona. Então o ciclo começa quando Saturno atinge a letra A do seu Sol, né? Que nem eu expliquei anteriormente. Vamos imaginar então aqui que você tenha o seu Sol aos 9 graus de Áries. Isso significa que em maio de 2026 você vai abrir um novo ciclo, porque é quando Saturno vai estar passando a 9 graus de Áries. E como você sabe em que posição está cada planeta? Aqui na descrição, no terceiro link, vai abrir uma página com todo o movimento de Saturno, tá? Uma vez por mês, desde 1900 até 2100. Aqui no livro, o autor deixa uma tabela pronta de 1900 a 1999. Eu, por conta própria, estendi essa tabela para você de presente até o ano 2100, tá? Mas não é só isso, tá? Agora imaginemos novamente o exemplo de quem tem o Sol a 9 graus de Áries. Se você começa a entrar na fase 1, que é a fase que marca o início do ciclo para baixo para o homem, ou a fase 3, se você for mulher, você começa a entrar nessa fase quando Saturno estiver a 5 graus antes do grau A pela primeira vez e sai dessa fase quando Saturno passar pela última vez a 5 graus à frente do grau A pela última vez. Veja aqui na tela como funciona. Muito bem, vamos usar então o exemplo do grau 9, né, em Áries. Então você pode pesquisar aqui, você pode digitar qualquer coisa que você quiser pesquisar aqui no botão pesquisar, naquela página que vai abrir, tá? Então, por exemplo, mais fácil, eu já digitei, por exemplo, o 9 aqui, veja que ele já filtrou muita coisa, mas para facilitar, vou apagar tudo, eu vou procurar
o próximo grau 9 aqui próximo da gente, a última vez que ele aconteceu, olha, vai acontecer inclusive no ano que vem, ó. Aliás, em 2026. Então, se você está vendo esse vídeo em 24, 25, 26, né? A princípio estou gravando em 2024, mas ele fica aqui para o futuro, né? Então, o grau 9, ele passa aqui em maio de 2026. Aqui, se você tem o seu Sol no grau A em 9 graus, então o seu Saturno chega no seu grau A aqui, ó, em maio de 2026. Porém, você vai sentir o trânsito quando ele chegar aos 4 graus. Então aqui, ó, no finalzinho de março você já vai estar sentindo, né? Em abril já está 5, já está 4 graus e aí ele segue, né? Ele passa aqui aos 14 graus. E aí, por mais que ele tivesse ido a 17, 18 aqui, você ainda estaria na fase A. Por quê? Porque ele volta, né? Saturno fica retrógrado, ele chega aos 8 graus, né? Mas ele passa novamente aqui aos 9 graus em novembro. E aí depois ele volta, ele sai do movimento retrógrado. E aqui em janeiro de 2027 é quando de fato você tem mais uma passagem, a terceira pelo grau 9, é quando você vai sentir mais aspiração maior, digamos assim, porque é a terceira passagem e última vez que ele passa pelo grau 9, é o auge dos auges, né? E ainda você vai sentir até quando ele estiver a 14 graus, então você vai sentir ele até aqui, logo depois durante março, ele já sai, aí ele entra na fase A, ele fica entre o ponto A e B, né? Se você for homem, esse é o seu ponto 1, né? A sua fase 1. Se você for mulher, essa é a sua fase 3, tá certo, né? Isso aqui é meramente um exemplo, tá certo? Então você sente ele, né, repetindo aqui, né, daqui mais ou menos até aqui, de praticamente um ano todo, tá? E aí depois você entra aqui ou na fase 1, 2 ou na fase 2, 3, dependendo se você é homem ou mulher, tá ok? E se você vai procurar aqui, você vai encontrar os seus outros pontos, né, dependendo de como você tinha aquele outro grau lá. Então isso significa que quando Saturno estiver a 4 graus, a pessoa já começa a sentir os efeitos dessa nova fase. No nosso exemplo, a pessoa vai sentir essa nova fase por 11 meses, quando Saturno passa pela última vez pelo grau 9. Essa fase ela pode ser sentida com mais força na última vez que ela passa pelo grau exato, mas toda a passagem, toda desses graus é o grau A, tá? É o início. Depois que passou de 14 graus, a pessoa começa a crescer e ela fica entre os graus A e B, né? Estando assim na fase 1, 2, se for homem, ou na fase 3, 4, se for mulher. E o que acontece em cada uma das fases? Isso já é um assunto para o nosso próximo vídeo da série, que vai sair nos próximos dias. Eu vou fazer também algumas leituras de personalidades para vocês verem na prática como isso funciona. Porque, pessoal, para mim, esse livro foi revolucionário. Ele era a resposta de perguntas que eu fazia para mim. Eu comecei a estudar astrologia em 2015. E quando eu comecei a estudar, estavam acontecendo algumas coisas na minha vida e tal, e eu queria respostas para o que tinha acontecido nos últimos anos, e eu comecei a estudar a fundo e cada vez mais, e aí veio 2020, veio a pandemia, veio a certeza de que a astrologia funcionava, né? E eu continuei procurando, e aí em 2023, eu encontrei esse livro, né? Foi um livro que eu adquiri no sebo e eu encontrei na internet uma explicação sobre isso, e esse livro ele traz realmente as respostas daquilo que eu procurava. Eu consegui entender de fato, porque algumas coisas aconteceram do jeito que elas aconteceram no passado, e também o que eu posso esperar para o futuro. Eu já fiz a minha leitura para o futuro nos próximos 50 anos, né? Espero viver até lá, pelo menos, né? Mas eu fiz. E eu vi que funcionou.
fiz para toda a minha família, fiz de personalidades, inclusive nos próximos dias eu já vou soltar alguns vídeos aqui sobre esse método incrível, analisando o passado de algumas personalidades e planejando o planejamento do futuro, né? Enfim, vendo o que pode acontecer no futuro. Vou fazer para jogadores de futebol, para personalidades do mundo jurídico, político, econômico, atrizes, atores, enfim. Os próximos vídeos aí vocês vão ter artistas em geral também, né? Os próximos dias aí vocês vão ter muitos vídeos que vocês vão ver o método e vão dizer, puxa, isso funciona, é isso que eu quero, tá? Para você que quer adquirir a leitura já desse método, tá em promoção ainda, eu lancei há poucos dias, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Nos próximos dias eu acho que eu vou ter que subir o valor, porque eu já tô tendo alguma procura, né? E então nos próximos dias eu já vou soltar mais vídeos para vocês entenderem mais desse método aqui, como funciona. Então você já sabe, né? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para ajudar no nosso trabalho, ajudar na divulgação, ajuda muito o canal. E se você quiser contratar essa leitura, como eu já falei, o link está aqui na descrição do vídeo. Aproveite esse preço promocional inicial, porque como é uma leitura que traz muita informação e te ajuda para a vida toda, eu vou nos próximos dias ter que aumentar o valor dele, porque já está tendo uma certa procura e eu sei que essa procura vai aumentar, né? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Vou responder todo mundo, tá? Eu faço questão de responder todo mundo. Se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui abaixo. Muito obrigado por assistir. Peço então que você curta, compartilhe, se inscreva se não é inscrito e ative o sininho das notificações. Até o nosso próximo vídeo. Meu muito obrigado.